Fala pessoal, aqui é o Arthur Ferreira e você está no À Beira da Quadra. Seja bem-vindo à segunda temporada do Tempo Técnico, o nosso espaço para darmos voz e chamar à tela aqueles que produzem conhecimento científico no Brasil que pode ser aplicado a algum contexto do voleibol. Essa nossa segunda temporada será composta por 15 episódios e, diferentemente da primeira temporada, em que a temática correu em torno do comportamento motor, nessa segunda temporada escolhemos trazer temas variados para compor o nosso grupo de conhecimento e de pesquisadores que aparecem aqui. Nesse primeiro episódio da segunda temporada, vamos ouvir o professor Henrique Castro sobre um modelo de treinamento técnico-tático, o modelo pendular. Tudo bem, professor? Tudo bem? Joia, Arthur? Beleza? Show de É bola. um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite. Viu? Você, o meu xará, o Henrique, o pessoal aí da Beira da Quadra. Então é um prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Professor, se apresenta um pouquinho aí para quem ainda não te conhece. Eu sou o professor Henrique, estudo voleibol desde a minha especialização, fiz graduação em Educação Física, especialização em voleibol e treinamento esportivo, mestrado e doutorado em Ciência do Esporte, né? E todos os meus projetos são voltados para o voleibol. No doutorado, eu testei um modelo, que é o modelo pendular de treinamento tático técnico, que a gente vai conversar hoje um pouquinho aí. Como que você chegou para esse modelo, assim, ou melhor, né? Como que esse modelo chegou para você? Então, durante a minha especialização e meu mestrado, eu tenho estudado modelos de treinamento, né? E o professor Pablo Greco, ele fez uma proposta de um modelo desde 2006, que ele estava trabalhando em um modelo e ele fez algumas publicações relacionadas a esse modelo. E em 2015, que eu já estava no mestrado, eu estava finalizando meu mestrado em 2015, a gente publicou um capítulo de livro com uma versão final, assim, uma versão testável desse modelo do professor Pablo. Então, a minha proposta para o doutorado foi testar esse modelo na prática, que até então a gente não tinha nenhum testado ele na prática ainda, era só um modelo teórico, né? Então, daí surgiu a proposta do doutorado, daí surgiu o contato que eu tive com o modelo, eu ajudei a escrever esse capítulo em 2015 e me interessei muito pelo modelo para a gente testar para ver se realmente daria certo aquilo que estava sendo pensado, né? Então, como que é o modelo pendular do treinamento tático-técnico? Beleza. Então, eu tenho trabalhado bastante com o modelo, tenho discutido bastante o modelo nas minhas aulas, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, da Faculdade de Educação Física, eu tenho discutido bastante com meus alunos sobre o modelo, sobre a aplicabilidade do modelo e possíveis intervenções que a gente possa fazer, né? O modelo ele surgiu da ideia de uma junção de referenciais teóricos, né? Então, o marco teórico do modelo ele vem da teoria da ação do professor Junjian Nietzsche, de 1991, e uma última publicação em 2009, que é a tríade, né? Pessoa, tarefa, ambiente, junto com os modelos de tomada de decisão do professor Marcus Rabe, que aí tem várias publicações, desde 2003 até 2015, várias publicações do modelo que a gente chama de SMART, né? E as propostas do IEU, do Iniciação Esportiva Universal, Escola da Bola, né? Junto com as propostas do professor Roth, Klaus Roth. Então, é uma série de modelos teóricos, assim, uma série de marcos teóricos que a gente tentou unir o positivo de cada um deles para criar esse modelo, né? O modelo ele vem como um modelo contemporâneo incidental, né? Existem outros modelos contemporâneos que a gente chama de contemporâneos, por exemplo, o Teaching Game for Understanding, o Sport Education, o Step Game Approach, então tem vários outros modelos, mas a gente quis unir a execução motora com a cognitiva, com a tomada de decisão posicional, tática, então a gente fez
uma coisa diferente. A gente chama de modelo pendular porque existe um eixo e aí a gente vai caminhando entre os três momentos que a gente propõe do modelo. Então, esse é o diferencial. Então, a gente não tem uma sequência, a gente tem uma interação entre os eixos, né? Entre o que a gente propõe em cada um dos eixos horizontais e verticais do modelo. Então, esse é um diferencial do modelo. É muito legal trabalhar com ele por isso, porque te dá a oportunidade de, no mesmo treino ali, na mesma sessão de treinamento, você trabalhar tático coordenativo, técnico posicional, tático técnico, tomada de decisão. Então, você consegue misturar os conteúdos assim dentro de uma mesma sessão de treinamento. E isso faz com que seja muito interessante. A gente vê os resultados fazendo exatamente isso. De forma um pouco mais próxima assim da realidade, como que você pode explicar um pouco o modelo ou trazendo assim um pouco de exemplos antes da gente entrar necessariamente dos resultados que você tem do seu trabalho de doutorado? Então, a ideia é que a gente trabalhe o tempo inteiro com sinais relevantes. Então, a ideia é que você coloque o atleta para pensar, né? Você tem que tentar formar um atleta inteligente no voleibol. Assim como é muito falado no futebol, a interação entre os sinais relevantes e a memória de trabalho a longo prazo, ela está presente em todo momento durante o modelo. Então, a gente consegue fazer até a formação de regras, assim, quando então, né? Por exemplo, você está lá num ataque de extremidade. Então, quando o bloqueio fecha a paralela, você ataca na diagonal. Então, a gente tem essas regrinhas assim que a gente consegue trabalhar com os atletas para eles conseguirem enxergar esses sinais relevantes durante o treinamento e tomarem melhores decisões. Então, a gente observa que com esse tipo de aplicabilidade assim, do modelo, com esse tipo de aplicação que a gente tem na prática, quando a gente está lá na quadra treinando os caras, a gente consegue ter um melhor aproveitamento, principalmente nas decisões assertivas desses atletas. Então, a gente consegue não só melhorar a parte técnica específica e tática, né? Porque seria um treinamento um pouco mais específico, mas principalmente a parte de tomada de decisão, tanto do levantador quanto do oposto, ponta, qualquer um, né? Então, na verdade, a tomada de decisão daquele atleta, ela é muito específica, muito decisiva dentro desse modelo, né? A gente consegue trabalhar muito bem isso. A ideia principal do modelo é a gente fazer com que todo mundo treine. Então, a ideia é fazer o treino coletivo. É óbvio que cada um na sua especificidade de posição e etc. Mas a ideia, quando a gente vai fazer lá no pêndulo, no modelo pendular, quando a gente chega no momento do treinamento tático técnico, por exemplo, a gente tem que apresentar situações ou atividades, né, que solicitam a variação da técnica junto com a realização da decisão. Então, a gente coloca situações diferentes, por exemplo, na prática, né? Como é que a gente faz isso na prática? A gente coloca regras, por exemplo, pequenos jogos com regras. A gente diminui a quantidade de atletas, coloca só 4 atletas em quadra, ou 3 atletas em quadra, e diminui, coloca só metade da quadra, seja na horizontal ou na vertical. E aqueles caras têm que jogar naquele espaço. Ou a gente pode variar, por exemplo, o ataque. A gente coloca o ataque, o cara só pode atacar passando a bola depois da linha dos 3. Assim, são variações que a gente consegue fazer durante a aplicação do modelo que ajudam tanto tática quanto tecnicamente, mas a ideia é que todos os atletas joguem e todos eles tenham que ter função tática, técnica e de decisão naquele momento, né? E aí, em paralelo a isso, a gente coloca atividades coordenativas, né? Os elementos de pressão de tempo, de precisão, de variabilidade. Então, os elementos de pressão da motricidade também a gente trabalha junto com esse treinamento. Então, a ideia é juntar os conteúdos na hora de fazer o treinamento para dificultar, tanto na parte cognitiva quanto motora. Quanto mais o atleta tiver que pensar para fazer, mais ele vai aprender. E quanto mais ele fizer dessa forma, melhor ele vai ver os sinais relevantes e vai diminuir o processo atencional que ele precisa de ter para fazer aquela ação. Então, a ideia é basicamente essa, a gente ter o trio, assim, o eixo cognitivo, assim, atenção, percepção, decisão. E aí, quando acontecer isso no jogo, ele busca na memória dele e faz novamente. Entrando um pouco mais no seu trabalho de doutorado,
Como que você organizou o seu processo, né, seu método, assim, para conseguir testar um modelo? Então, o objetivo do trabalho ele foi verificar a influência da aplicação desse modelo, né, o modelo pendular de treinamento tático e técnico, na tomada de decisão e desempenho tático técnico de atletas de voleibol, especificamente da categoria sub-18. Eu peguei uma seleção regional, né, da categoria sub-18. E aí eu fiz 24 sessões de treinamento. Eu fiz um grupo experimental, né, foram 44 atletas, foram 23 no grupo experimental e 21 no grupo controle. Mas um grupo ele fez 24 sessões de treinamento utilizando o modelo, e o outro grupo, que foi o grupo controle, fez 24 sessões de treinamento, mantendo o treinamento que ele tinha normal. Eu apliquei 2 testes, basicamente, para verificar a tomada de decisão, que foi um teste de conhecimento tático declarativo no voleibol, que é um teste de vídeo, de tomada de decisão em vídeo, e apliquei um teste também, que é um teste de análise de jogo, que é o da professora Karine, que é o IAD-VB, e aí eu verifiquei também, entre outros aspectos de tático-técnicos, a tomada de decisão no jogo, né, desses atletas. Então, daí eu fui vendo o que melhorou, o que não melhorou, ou o que não fez diferença, né? E, de fato, depois da aplicação das 24 sessões do modelo de treinamento, e são 24, se for pensar bem, são poucas sessões de treinamento, né? Os atletas melhoraram a tomada de decisão e melhoraram os aspectos táticos técnicos desde a 12ª sessão. Então, principalmente relacionado à tomada de decisão, a partir da 12ª sessão, os atletas melhoraram a tomada de decisão. E também no desempenho tático técnico geral, de forma geral, dos componentes específicos e gerais, de eficácia, eficiência, ajustamento, todos eles melhoraram, ou na 12ª ou na 24ª sessão. Então, assim, eu consegui mostrar que é interessante, é um modelo interessante, sabe? Que a gente consegue utilizar na prática para melhora desses aspectos relacionados à parte cognitiva, tomada de decisão e conhecimento tático, enfim. A gente consegue melhorar a cognição desses atletas, de fato, e melhorar a técnica porque eles estão treinando, né? Eles não estão deixando de treinar. Você acredita que esse modelo ele seja aplicável a qualquer categoria? Sim. A ideia do modelo é a gente tentar aplicar, por isso que eu fui direto para a categoria adultos jovens, ali, os caras que já estão começando a ir para sub-19, para adulto, porque eu queria ver se nesse público funcionava, porque antes disso, a aplicabilidade desse modelo é gigantesca, é muito maior do que com as categorias futuras. Então, sim, a resposta é sim. A gente não testamos em categorias mais novas, mas pela característica do modelo e pelo marco teórico que nós pegamos, ele se aplica sim às categorias anteriores, né? E o que tem que fazer, o importante é que esse é um modelo. Então, assim, a variabilidvai dele vai de acordo com o conhecimento do treinador. Você, como treinador do Cruzeiro, né? Você vai pegar lá seus meninos, vai entender o que é o teste, entender como é o modelo, né? O teste não é um modelo, e vai adaptar o modelo à sua percepção dos atletas. Você tem uma ideia? Durante a aplicação desse modelo nessa equipe, e eu tenho trabalhado, agora eu estou fora da prática, né? Porque agora eu estou com dedicação exclusiva aqui na universidade, mas até quando eu estava na prática, eu aplicava o modelo e os caras adultos, eu já apliquei no adulto também, algumas sessões de treinamento com eles, e quando a gente colocava algumas características coordenativas, os caras não conseguiam fazer. O cara receber uma bola e correr dentro de um cone, voltar, o cara tropeçava no cone e voltava, não conseguia parar em cima do bambolê, dentro de um bambolê para fazer uma manchete. Então, assim, é muita coisa que a gente... Se esse cara tivesse trabalhado esse modelo lá atrás, hoje ele conseguiria ter feito. Entende? Então, eu acho que vale fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de teste. Inclusive, eu vou... só complementando aqui, para finalizar assim, essa parte, a gente publicou um livro
que chama Modelo Pendular de Treinamento Tático Técnico, Manual de Aplicação Prática no Voleibol. Então, ele tem um caderno, no final do livro é um caderno de exercícios das 24 sessões de treinamento que eu usei no meu doutorado, eu descrevo todas essas 24 sessões. Então, eu posso passar para vocês, tem lá no meu ResearchGate, tem ele liberado, eu tenho ele em PDF, eu passo para vocês aí, se vocês quiserem. E aí é só pegar as sessões de treinamento, ler e ir adaptando, né, ao que você consegue fazer ou não com a categoria que você tem. Professor, então você pode dar uns exemplos para a gente? Que você comentou que o modelo ele tem algumas fases, né? Alguns exemplos, então, para a gente de trabalhos, exercícios para cada uma dessas fases? Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que pensar primeiro é relacionamento entre as fases do modelo, né? Entre o pêndulo. Então, a gente tem lá a parte do treinamento tático, a gente tem os 3 eixos. Um eixo que é o tático coordenativo, um eixo que é o tomada de decisão e um eixo que é o tático técnico. O eixo tático coordenativo, ele tem o desvio da atenção. Então, a ideia desse eixo é você fazer atividades com variações que contemplem os elementos de pressão e motricidade. Então, tarefas duplas. Então, por exemplo, o cara vai receber, ou na hora que o cara receber a bola para fazer o levantamento, o levantador, na hora que ele for receber a bola, ele tem que olhar para você lá do outro lado da quadra, apontando para ele em qual posição que ele tem que levantar a bola, por exemplo. Então, ele tem que prestar atenção não só na recepção, na bola que está vindo para ele, como também no que você está mandando ele fazer. E aí você pode colocar o elemento de pressão, pressão de precisão, ele tem que, na hora que ele for fazer o levantamento, ele tem que rolar uma bola no chão antes de fazer o levantamento, ou segurar uma bola, enfim, coloca os elementos de pressão. Isso para a gente ter o desvio da atenção. Então, ele tem que ter tarefas duplas, para ele trabalhar tático e coordenativo. No meio do modelo, isso sempre lembrando da parte cognitiva, né? No meio do modelo, a gente tem o direcionamento da atenção para tomada de decisão. Aí entra a regra do quando então, né? Então, é o treinamento de descoberta de sinais relevantes. Você vai chegar pro bloqueador, para os 2 caras que vão fazer o bloqueio, vai combinar com ele e falar assim, olha, vocês 2 vão pular fechando a paralela, só a paralela. E aí você faz 3 exercícios lá para o mesmo cara atacar e o bloqueio sempre vai pular na paralela. Que você já tinha combinado com o bloqueio, só que o atacante não sabia. Aí o que ele vai fazer? Ele erra 2, erra 3 vezes. Aí você vai chamar e falar, filhinho, você não está vendo, os caras pularam sempre fechando o mesmo lado. Então ele começa a ter essa percepção, ele tem que direcionar a atenção dele para aquele momento específico, para ele tomar uma decisão assertiva. E, por fim, no eixo da direita, né, a gente tem o tático técnico, que é a atividade com variação técnica. Então, por exemplo, pegar o líbero, né? Você faz o líbero, obrigatoriamente ele tem que receber, não pode receber da mesma forma a bola. Então ele se vira, uma vez com manchete parado, uma vez dando um peixinho, outra vez com um braço, outra vez toque, se vira, mas ele não pode receber a bola da mesma forma. Então ele tem que ter a variação técnica para fazer aquela função tática que ele tem, de recepção, enfim, do que seja, né? Então, essa é a ideia do modelo. Então, dentro da mesma sessão de treinamento, você consegue fazer isso tudo aí. Você reveza esses 3 componentes durante na mesma sessão de treinamento. E também, por outro lado, tem a parte técnica. E a parte técnica acompanha a parte tática, né, nos 3 tipos, nos 3 momentos, né, do pêndulo. E aí, com desvio da atenção, você tem tática coordenativa, junto com a tática, técnico-coordenativa, desculpa, junto com a tática. Dentro do direcionamento da atenção, você tem a estabilização, que é tentar fazer o menor desvio do ideal, isso seria na hora de treinar a tomada de decisão. Então, o ataque tem que ser daquela forma, a largada tem que ser daquela forma, o saque tem que ser daquela forma, tentar o menor desvio do ideal possível. Então, você foca a atenção naquilo ali. E a variação, para tentar automatização, que é a liberação da atenção. Então, o cara tem que conseguir fazer o líbero naquela hora lá que ele estava fazendo a recepção de várias formas técnicas diferentes, ele tem que conseguir fazer sem ter que pensar no que ele vai fazer.
Então, se a bola veio aqui, ele pode ir com um braço só e fazer sem pensar, mas ele tem que acertar, né? Então, a gente consegue liberar a atenção dele para outros motivos, outros fatores. Essa é a ideia do modelo. Muito Essa bom. dinâmica do treino, assim, parece muita coisa na hora que você fala e tal, mas se você colocar no papel assim, a sessão de treinamento, você consegue organizar isso de uma forma bem legal, sabe? Uhum. E a ideia é essa, a ideia é fazer essa bagunça mesmo aí para o cara, para ter esse pêndulo, né? A gente ir girando em todas as variáveis do modelo e o cara aprender. O cara tem que ter o cognitivo ali, a execução motor, o cara tem que se virar. Isso que é o legal. Você tem que ter o tema ali, o que você vai trabalhar especificamente naquela sessão de treinamento. E aí você tem os momentos, né? Você tem o aquecimento, você tem as atividades com ênfase na técnica, atividades com ênfase na tática, e a gente sempre coloca alguma atividade relacionada a volume de jogo e jogo. Então, que sejam pequenos jogos com regras diferenciadas, igual eu falei com você, porque esses dois são fundamentais. Então, dentro das sessões, você pode organizar da forma que você quiser. Você pode trabalhar cada eixo, por exemplo, do modelo em uma sessão de treinamento, sem problema. Desde que tenha planejado o que vai ser, né, aquele treino, o tema daquele treino, e tenha atividades de volume de jogo e jogo. Porque o que a gente pensa do modelo é quanto mais situacional, quanto mais próximo da realidade, melhor. Então, o volume de jogo e pequenos jogos, durante todo o processo, tem que ter. Isso é fundamental. Porque incidental, né? O cara tem que jogar para aprender. Você não vai ensinar para ele, ele vai aprender por si só, com as atividades que ele está fazendo. Ele vai perceber sozinho e vai aprender sozinho. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, por ter cedido seu tempo aí para conversar um pouco com a gente. Valeu demais, as informações foram muito, muito interessantes. Espero que a gente possa depois juntar com a galera para poder conversar e debater mais também sobre essa temática. Com certeza, eu que agradeço, Arthur, pessoal aí do canal, sigo vocês, adoro o canal, muito legal. Continuem com esse projeto, que é um projeto muito interessante para o voleibol, para o esporte em geral, mas para o voleibol principalmente, né? E eu agradeço muito vocês terem me convidado, estou à disposição, todas as vezes que vocês precisarem, pode contar comigo, beleza? Valeu demais. Valeu, galera, até a próxima, sábado a gente está aí.